Diz assim a palavra: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E pôs o bocado, e entrou nele quem? Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já o quê? Noite. Irmãos, a última santa ceia que Jesus realizava na terra, quando homem, quando carne, era esta. Mas havia um homem, como nós aqui estamos lendo sobre ele, que estava prestes a perder tudo que havia construído ao lado de Jesus. Estava prestes a perder tudo. Estava prestes a perder tudo, não porque Jesus não queria ele por perto. Estava prestes a perder tudo, não porque ele de vez em quando já tinha furtado alguma coisa da bolsa. Não. Estava prestes a perder tudo, não porque ele tinha já o coração corrupto. Não. Estava prestes a perder tudo porque ele não estava dando ouvidos à palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus sabia quem Judas era. Você acha que ele não sabia? Você acha que ele sabia, meu irmão? Sabia, né? E ele nunca mandou Judas embora. Que coisa, né? A gente não tem muita paciência, né? E Jesus é diferente, né? Jesus sabia quem Judas era. Jesus já sabia que naquele momento Judas já havia vendido Jesus. Mas mesmo assim, Jesus faz de tudo para que Judas desperte e volte atrás na sua escura decisão. Mas Judas estava determinado. Judas estava determinado, cego, querendo que Jesus fizesse uma aliança com os homens. Judas não sabia que aquela traição que ele estava fazendo, ele estava traindo Jesus, porém, ele também estava sendo traído. Porque aqueles homens que diziam para Judas: nós só queremos conversar com Jesus, nós só queremos entender o seu ministério e os seus propósitos, eles na verdade já haviam armado uma forma de matar Jesus, de deter Jesus, porque a mensagem de Jesus era contra tudo aquilo que eles ensinavam. Jesus queria dar salvação para todos, mas queria que todos viessem ao arrependimento. E aqueles homens vendiam salvação, aqueles homens vendiam indulgências, aqueles homens, eles pregavam que a salvação era por obra da lei, e que todos deveriam então cumprir toda a lei para alcançar a salvação. Mas nenhum deles cumpriu. O próprio Jesus falou: vocês atam fardos pesados, mas sequer põem o dedo, mas fazem os outros carregar. Jesus falou: vocês são daqueles que não entram e que nem deixam os outros entrarem. Que coisa, né? Então, eles não queriam conversar com Jesus, eles queriam calar a boca de Jesus.
Ao mesmo ponto que Judas estava traindo Jesus, ele estava sendo traído também. E Jesus queria então dar oportunidade para Judas. Jesus queria que Judas despertasse. É tanto que os discípulos são incomodados a perguntar: quem é que vai te trair? Jesus estava falando a todo tempo: alguém vai me trair. Ao ponto dos discípulos ficarem incomodados e perguntarem: quem é que vai te trair, Senhor? Porque ficou um clima estranho. Entra alguém aqui dentro e fala assim: alguém que está aqui vai me trair. Aí minha esposa olha para ela e fala: eu não vou. Um dos outros irmãos olha para si e fala: eu não vou. Verdade? Não? Fica todo desconfiado, né? Alguém aqui é o traidor. A gente vai ficar um olho para o outro. Mas quem é? Mas Jesus falava tanto que ele ia ser morto em Jerusalém, que ele ia ser preso, ia ser escarnecido, iam negá-lo, escarnecer dele, que subiu na mente dos seus discípulos a curiosidade de saber quem era esta pessoa que tinha coragem de fazer algo tão terrível, tão escuso, tão covarde contra Jesus. Que coisa, né? Irmão, a Bíblia diz que o avisado vê a cova e se desvia dela, vê o laço e se desvia. Mas o ignorante, o simples, vai e cai dentro dela. Jesus, ele vai estar sempre avisando a mim e avisando a você. Ele está escrito que Deus não deixa acontecer nada sem antes ele avisar os seus santos e os seus profetas. Diga a glória a Deus. Amém, gente? E assim mesmo, né, irmãos? A gente dá para tomar uma decisão. Os irmãos sabem disso, né? Daqui a pouco você tem um sonho. É assim, não é? Daqui a pouco um carro fura o pneu. Daqui a pouco acontece um problema no motor. Você está doido para sair. A mulher está arrumada, o filho está arrumado. E aí os dois até brigam ainda. Mas você deixou para ver esse carro agora, homem? Nem o homem está sabendo o que aconteceu. Mulher, o carro quebrou. Aí a mulher fala: mas meu Deus do céu, tu teve a semana toda para olhar esse carro e deixou quebrar justamente agora. E o meu passeio? Aí Jesus lá no céu fala: e o livramento? Semana mais à frente vivemos um livramento. E o livramento? E o livramento? Tudo que você for fazer, que você já colocou Jesus na sua frente, que você já entregou na mão de Jesus, já orou, e que na hora começou a dar tudo errado, irmão, ora de novo. Jesus pode estar te avisando: não entra nisso, não faça isso, não faça aquilo. Está escrito que Jesus não faz nada sem antes avisar os seus santos, que são os seus profetas. Você é um santo, você é uma santa, você é um profeta, você é uma profetisa de Deus. Tudo que Deus for fazer, Ele vai te avisar. Amém, gente? Ele avisa ou não avisa, gente? A gente é que às vezes não escuta, né? E Ele avisou por Judas 1000 vezes. Até que chegou o momento que os discípulos se incomodaram e falaram: Senhor, fala de uma vez quem vai te trair. Então João pergunta: mestre, quem é aquele que vai te trair? Quem é aquele que vai te entregar? Porque, irmão, como é que pode entregar Jesus? Como é que pode trair Jesus? Então para os discípulos era um pensamento que não cabia dentro da cabeça deles. Parecia uma coisa de outro mundo, né? Talvez se não fosse Jesus falando, os discípulos iam pensar que era mania de perseguição, não é verdade? Porque quando a pessoa tem mania de perseguição, ela pensa que todo mundo é contra ela. Mas o caso ali, quem estava falando era Jesus. Jesus é que estava falando: eu vou ser traído. Então os discípulos se incomodam, até porque ficava feio, um olhando para o outro, e ninguém sabia quem era o tal traidor, porque era um absurdo alguém trair Jesus. Na verdade, Jesus não estava lançando nada em rosto, Jesus não estava envergonhando, porque Jesus não quer humilhar ninguém. Jesus estava avisando que dava tempo de se arrepender. Já viu aquela música do nosso irmão cantor Samuel Mariano? É tempo de voltar, de se arrepender. Como é que é? Da nossa amizade. É tempo de voltar e de se converter. É tempo, irmãos. Dá tempo a gente fazer tudo debaixo da bênção de Deus, para não sofrermos lá na frente.
E às vezes a gente pensa que é o diabo que está impedindo, é o diabo que está usando o fulano, é o diabo que fechou a porta, é o diabo que quebrou o pneu do carro, é o diabo que usou o médico, é o diabo que usou o advogado, é o diabo que usou isso. E a gente dá tanto poder para o diabo e ele não tem poder de nada, porque é Jesus que tem poder na sua vida. Abra os olhos e veja que muitas coisas que não aconteceram ainda, é Jesus que está te guardando para a hora certa. Amém, irmãos? É Jesus que está te guardando. Às vezes a gente não entende. Acontece comigo, acontece com você. Aqui, ó. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele acabou de confirmar. Sim ou não, gente? E após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou nele quem? Satanás. Disse, pois, Jesus: o que faz depressa. Ou seja, agora não tem mais jeito, Judas. O diabo já entrou. Irmãos, olha que coisa forte. Não foi apenas uma traição. Não foi apenas vender Jesus por 30 moedas. Não foi apenas uma negociação. Foi abrir a porta para Satanás entrar. As nossas decisões podem abrir as portas para Satanás entrar. Que coisa, né? Como também as nossas decisões podem fechar as portas para o diabo e abrir para Deus entrar. Naquele momento, Jesus falou: não tem mais jeito, Judas. O diabo entrou. E o diabo entrou, e Judas saiu, ninguém entendeu nada. E quando Judas volta, ele volta com soldados para prender Jesus. E quando Judas vê os soldados chegarem, a Bíblia diz que eles esbofeteiam Jesus. Eles batem no rosto de Jesus. Aí a ficha de Judas caiu. Aí Judas falou: eles não vieram apenas conversar com ele, eles querem matá-lo. Ali a ficha de Judas caiu. Mas a gente não vê Judas arrependido. A gente não vê Judas lá no pé de Jesus falando: Jesus, me perdoa, eu te traí. Jesus, me perdoa, eu pensei que estava fazendo algo de bom. Jesus, me perdoa porque eu pensei que era apenas uma aliança. Não, a Bíblia diz que Judas corre e vai lá e tira a sua própria vida, ou sacramentou a sua eternidade. Ele não pediu perdão, ele se encovardou. Além de ele haver cometido um pecado tão hediondo, tão terrível, ele não se arrepende para pedir perdão. Dizem que Judas se arrependeu, que Judas se matou porque se arrependeu. Não! Quem mata não é quem se arrepende. Quem mata é quem não venceu aquele momento difícil. Uma pessoa, quando ela tira a própria vida dela, não é porque ela venceu, é porque ela perdeu. Quando é que uma pessoa tira a vida? Quando ela perdeu. Quando é que uma pessoa se mata? Quando ela perdeu. Quando é que nós ficamos reclusos, sem querer ver ninguém? Quando nós sofremos perdas. Não é verdade, meus irmãos? Quando é que a depressão bate? Quando a pessoa sofreu uma decepção, uma perda. Quando aconteceu algo que mexeu demais com a estrutura emocional da pessoa. Então Judas havia perdido. Judas não se arrependeu como muitos dizem. Se ele tivesse arrependido, ele teria pedido perdão a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não encobre a sua transgressão, pois aquele que confessa e deixa alcança o que é a igreja? Misericórdia. Não, ele foi lá e sacramentou, tirando a sua própria vida. O diabo entrou. Eu e você que estamos aqui nessa noite, Jesus de Nazaré está nos dando a oportunidade da gente buscar a Deus. Pois é, buscar a sua luz. Jesus sofreu aqueles dias que ele falou que ia sofrer. Depois ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos
e está na glória de Deus Pai, todo glorificado. Amém, gente? E Judas perdeu a sua vida na terra e a sua salvação. E agora? Porque Satanás entrou. Cuidado com as decisões. Cuidado com as decisões. A Bíblia diz que Davi passeava por sobre a sacada do seu palácio. Ele viu a Betseba. Ele olhou para aquela mulher, mandou trazer ela até a ele, deitou-se com ela. E ali o diabo entrou. O diabo entrou e fez Davi matar o marido daquela mulher. O diabo entrou e fez o filho de Davi estuprar a própria irmã. O diabo entrou no outro irmão e fez o irmão matar o irmão que estuprou a irmã. E a Bíblia diz que Deus falou para Davi: nunca mais a espada vai sair da tua casa, porque o diabo entrou. Nunca mais. Davi viveu uma vida, irmãos, de rei sofrido. Filho mais velho de Davi falou: vou te matar. Perseguiu Davi como um caçador persegue uma caça. O filho de Davi morreu na frente de Davi. A família de Davi foi toda se destruindo. Porque quem entrou? O diabo, Satanás. Coisa ruim, né, irmãos? Parece brinquedo, né, irmão? Mas quando o bicho entra, ele causa tanta destruição, gente. Vigia. Segura a chave que Deus te deu. A chave é a palavra. Diga glória a Deus. Segura a chave que Deus te deu e diga: nessa casa aqui só entra o Espírito Santo. Amém, gente? Nessa casa aqui só entra Deus. Nessa casa não tem espaço para Satanás. Nessa casa não tem espaço pra... Mas pastor, ele já entrou. Ele já levou meu filho a pecar, minha filha a pecar, minha mulher a pecar, meu marido a pecar. Não, irmão, não entrou não. Se você está firme com Deus, Ele apenas cirandou. Ele só entra se você dá a chave. Mas se a chave está na sua mão, Ele não vai entrar em nome de Jesus. O diabo está